Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história bem conhecida, mas por um ângulo diferente. Daniel na Cova dos Leões, lá em Daniel 6. A gente está analisando um material, uns excertos de Daniel na Cova dos Leões, Coragem e Fé Inabaláveis. Ah, interessante esse foco. Pois é. E o que chama a atenção logo de cara é como esse texto coloca a história. Não é só, sabe, um relato de fé. É apresentado quase como um estudo de caso sobre integridade. Estratégia em crise braba. Estratégia, né? Curioso. Sim. O material até diz que é estudado por líderes, teólogos, até psicólogos. Pensa na cena. Ser condenado à morte, jogado aos leões, só por ser fiel ao que você acredita. É um gancho e tanto, né? Sem dúvida. É um ponto de partida dramático. E o material já faz a ponte para o agora, né? A proposta é que esses princípios que teriam salvado Daniel, eles não são coisa do passado. A ideia é que dá para aplicar hoje nos nossos desafios, nos leões da vida real, como o texto chama. Buscar uma força interna, assim. Entendi. Então vamos aprofundar nisso. O cenário que o texto pinta para Daniel é tenso. Uma figura de poder, mas aí vira alvo de inveja, traição, manipulação, e tudo acaba nessa sentença de morte horrível. Exato. E o texto faz questão de ligar isso com aquela sensação que, poxa, talvez muita gente já sentiu, de que parece que está tudo dando errado, que as circunstâncias estão contra a gente, sabe? Quase uma conspiração. Essa conexão emocional é bem forte no material. É uma história de dor, de pressão intensa. Total. E aí, como Daniel reage, segundo essa fonte? Porque ele podia ter desmoronado, né? Pois é, mas não. A fonte foca muito na reação dele. Diante daquela ameaça toda, ele não cedeu, não negociou os princípios dele. O texto fala numa decisão simples, mas poderosa. E afirma que essa decisão está ao alcance de todo mundo hoje. Uma decisão simples. Isso é interessante. Não é sobre força física, então? Não, é uma escolha interna. E essa escolha seria o começo do que o material chama de jornada do herói, uma saga de descoberta, digamos assim. Certo. Mas antes de entregar a solução, o texto introduz um conceito, o do verdadeiro inimigo. Como assim? O que seria isso? Boa pergunta. O argumento ali é que o perigo real, não eram os leões em si. Ou, pra gente hoje, não é a crise financeira, a traição, o medo. Esses seriam mais os sintomas, entende? Faz sentido. Então qual seria o verdadeiro inimigo? Segundo essa visão, seria algo mais interno. Talvez a nossa própria dúvida, o medo que paralisa, ou não ter clareza do que realmente importa pra gente, nossos valores. Identificar esse inimigo interno seria o pulo do gato para não ficar repetindo derrota atrás de derrota. Entendi. Evitar cair sempre na mesma armadilha. Exato. E o texto bate na tecla. Daniel não sobreviveu por sorte. Teria sido um método, uma postura consciente diante do perigo. O método. Isso desperta curiosidade, né? E o material promete revelar esse mecanismo, os passos que ele teria seguido. Sim, promete. São apresentados 3 passos, 3 pilares desse método. O primeiro é firmeza na convicção. Firmeza na convicção. O que seria isso na prática? É a ideia de não abrir mão dos seus valores essenciais, sabe? Mesmo quando a pressão é gigante. Manter o foco no que realmente importa para você e não negociar aquilo que é fundamental. Ok, não ceder no que é essencial. Qual o segundo? O segundo é rotina inabalável. Mesmo no olho do furacão, manter as suas disciplinas, as práticas que te fortalecem. No caso de Daniel, era a oração constante. Hoje, pra gente, poderiam ser outras coisas. Exercício, meditação, estudo. Qualquer rotina que te dê estrutura, que te ancore. Interessante essa ideia da rotina como âncora no meio da tempestade. Faz todo sentido. E o terceiro passo? O terceiro é fé em ação. E aqui o ponto-chave, segundo o texto, não é só acreditar. Daniel não teria ficado esperando passivamente um milagre. Ele agiu como se a libertação já fosse acontecer. Ele manteve a postura, as práticas. Ah, então não é uma fé passiva. De jeito nenhum. É uma confiança que vira comportamento, que se traduz em ação consistente, mesmo sem ver a solução na frente. É a esperança virando movimento, sabe? Firmeza, rotina e fé em ação. Entendi os 3 pilares. E o material defende muito o valor disso hoje, né?
como eles argumentam que isso funciona. Sim, defendem com força. A estrutura do argumento é bem pensada. Eles chamam esses passos de princípios atemporais. Dizem que isso pode transformar a vida, carreira, família, que não é só teoria bonita. E como eles lidam com quem pensa, isso é só uma história antiga, bonita, mas... O ceticismo, né? Exato. Para combater essa objeção, o material até menciona que a ciência moderna confirmaria isso. A importância da persistência, de ter uma mentalidade focada que eles associam à fé e da ação proativa para mudar resultados. Eles tentam dar um verniz de atualidade, de comprovação. Buscam reverter o risco da descrença, então. E reforçam muito a ação, né? Diferenciando o Daniel de quem só reclama. Muito. A tecla da ação é constante. Diferenciar quem age de quem fica só esperando ou se lamentando. E para dar mais peso, mais credibilidade, o texto usa o que chama de avalanche de prova social. Prova social. Como assim? Afirma que milhares de pessoas já aplicaram esses princípios e viram mudanças reais. Tipo, depoimento, sabe? A ideia é criar confiança. Olha, funcionou para um monte de gente, pode funcionar para você também. Querem passar segurança no método. Entendi a lógica. Se funcionou para tantos... Pode funcionar para outros. É essa a mensagem. Então, resumindo a ideia central desse material. Se a pessoa adotar essa estrutura, convicção firme, rotina como suporte e fé que impulsiona a agir, ela consegue encarar os leões da vida de um jeito diferente. Não que os problemas sumam, mas a pessoa se torna mais resiliente, com mais controle da própria resposta. É isso. Precisamente isso. A ideia não é eliminar os leões, mas não ser devorado por eles. É se tornar, como o texto sugere, intocável no sentido de não ser destruído internamente pela adversidade. E isso, olha, deixa a gente com uma provocação final que vem do próprio material, né? Qual seria? Se a gente aceitar essa premissa, mesmo que só como um exercício de pensamento de que existe um método aplicável baseado nesses princípios, a pergunta que fica é: qual seria o primeiro leão, o primeiro desafio real, aí na sua vida pessoal ou profissional, que você poderia escolher encarar de propósito, usando essa estrutura de firmeza, rotina e ação convicta? Boa pergunta para reflexão. É um convite à autoanálise, né? E talvez, quem sabe, é o primeiro passo concreto usando essa abordagem. Fica aí para pensar.